Antes a gente vai falar, não posso dizer que é o que eu acabei de fazer na cozinha, porque não deu tempo de exagerar, mas é o que normalmente a gente faz no final do ano, são os exageros gastronômicos. Vamos falar com a doutora Elaine Moreira. Tudo bem, minha linda? Bem-vinda. Tudo bom? Obrigada pelo convite. A gente que agradece, até porque é uma ajuda muito necessária. A doutora Elaine é gastroenterologista do Instituto Endovita. E como é que a gente faz para não comer tanto no final do ano, sendo que a gente se depara com tantas delícias e tudo tão diferente do que a gente está acostumado a comer, né? Exatamente isso, né, Regiane? É assim, muita fartura. E não são só as festas, né? Tá todo mundo aí nesse período de confraternização ainda, que tem esses encontros, que são momentos... Já começa no final de novembro. No final de novembro já começa, exatamente. E o que a gente tem que fazer? Não se privar, mas fazer boas escolhas saudáveis. Então, esse é o grande segredo. Tá. Você pode comer de tudo, claro, desde que você não tenha nenhuma doença que contraindique. Por exemplo, o paciente que é diabético não pode comer açúcar. Tá. Tem paciente que tem contraindicação total para álcool. Paciente hipertenso, ele realmente não deve exagerar no sal. Mas se você não tiver nenhuma contraindicação, se você não tiver nenhuma doença específica, você pode comer de tudo. Tá. Em pequena quantidade. Sim, em equilíbrio. a não ser que a gente saiba que aquilo de fato faz mal pra gente, Exatamente. né? Ah, no ano passado eu comi o pernil ali, aproveitei aquela carne mais gordurosa e tudo mais, depois fiquei passando mal. Se a pessoa já tem um histórico, é melhor evitar? Evita. Se você já tem um histórico, provavelmente você já pode ter também alguma intolerância alimentar, excesso de leite. Então você evita aquele alimento que já te fez passar mal no ano anterior. Tá. Mas assim, pode comer de tudo. Você pode comer sim pernil, você pode comer uma rabanada, mas em pequena quantidade. O que acontece? Que quando a mesa é o grande atrativo. Nossa, e é tanta coisa, então, tanta variedade. Quer provar um pouquinho de tudo? Tudo. Então eu falo assim, come de tudo em pequena quantidade, não coloca a comida como principal. Aproveita, celebre esse momento em família, com os amigos. Aproveite esse momento, faça brincadeiras, jogos, né? Tem, além do amigo oculto, tem outras brincadeiras também para se fazer. Aproveite esse momento em família, esse momento social tão delicioso, mas não coloque o foco na comida. E muita gente faz isso mesmo. Muita gente faz Passa o dia inteiro na cozinha fazendo a comida, depois passa a noite inteira comendo aquela comida. É cultural isso, né? E é gostoso, porque enquanto você está preparando, você está ali também confraternizando com as pessoas, mas não colocar isso como principal e não exagerar. Então, agora, o que acontece muitas vezes nessa época do ano também, eu não sou daquelas pessoas que faz dois pratos. Sim. Eu como um prato só, e aí se eu fico com vontade de mais um pouquinho, eu falo, não, obrigada, daqui a pouco tem mais uma refeição. Deixo lá. Só que nessa época dá vontade, porque você fez um prato que combinava, por exemplo, o bacalhau com o arroz, mas não combinava um pedaço de peru. Aí você vai lá e faz um segundo prato com as outras carnes que fazem sentido. E você vai lá e faz um segundo prato. Chega no final da refeição, tem uma sensação de empachamento, de... Plenitude, você falou a palavra certa, empachamento. Essa palavra é uma palavra meio estranha, mas ela existe no nosso vocabulário. E o paciente relata, não, eu tô muito cheio, estou empachado. E essa sensação, ela pode ser evitada como? Comer pequena quantidade. Quem não tem questão religiosa, eu peço para adiantar o horário da ceia, não precisa ser à meia-noite. No Réveillon é mais fácil, né? No Ano Novo é mais fácil. Então, puxa para mais cedo esse horário. Não precisa comer meia-noite, porque nós temos um relógio biológico, a gente tem que respeitar esse nosso relógio biológico. Então, vamos puxar a ceia para mais cedo. O ideal seria em torno de 7, 8 horas da noite, vai comendo devagar. Uma ótima dica são as castanhas, muito saudáveis também, lembrando que não pode exagerar, que elas são calóricas, mas aproveite, come castanhas, amêndoas, as nozes, que são gorduras saudáveis. E para ajudar na digestão, as frutas. Que não é à toa, elas não estão ali só para enfeitar a mesa. Muitos acham que elas estão ali só para enfeitar, não. Elas estão ali para ajudar no processo da digestão. Elas de fato ficam lindas na mesa, mas precisam ser consumidas depois. Exatamente. O abacaxi, por exemplo, é uma fruta excelente, né, que ajuda muito na digestão. Então, coloca ali um pedacinho, né, da sua carne predileta, arruma seu prato, mas coloca um pedaço de abacaxi também no cantinho do prato, para te ajudar. Aí tem gente que coloca aquela delícia de abacaxi, assim, aquele doce com creme, com bastante açúcar, e fala, pronto, fiz minha parte, comeu abacaxi. Não, meu abacaxi fruta. Não é isso. Agora, se a pessoa tiver que esperar até a hora da ceia, até mais tarde, o que você sugere para que a gente não chegue na hora da ceia com tanta fome? Porque às vezes você fala assim, não vou comer nada antes, não vou estragar meu apetite, quando eu sentar na mesa não vou ter tanta fome para comer essas delícias, estraguei minha fome. Muita gente pensa tem o pensamento dessa linha, né? Eu costumo dizer no dia a dia para meus pacientes, nunca vá para uma festa, nunca vá para um evento com o estômago vazio. Coma alguma coisa em casa antes, para você chegar lá e ficar tranquilo, não sair comendo tudo pela frente. Mas nesse período, como não comer o que está lá? Se você comer antes, eles vão comer em excesso também à meia-noite. Então, assim, tenta fazer uma refeição leve 3 horas antes.
Tá? Então você come e meia-noite, na hora da ceia, você olha a mesa. Você já está olhando antes, na verdade ninguém olha meia-noite, está todo mundo olhando quando chega. Já está escolhendo. Já está escolhendo o que vai comer. Então você escolhe o que realmente faz sentido para você, o que você quer saborear, o que você realmente só come nessa época do ano. E lembrando que você não tem só aquele dia para comer. Né? Não, você pro dia seguinte pode ser que sobre um pouquinho. Seguinte, exatamente. Então escolha, faça a sua refeição e lembre que você tem ainda o dia seguinte para se deliciar. Tá. E tem também a questão das bebidas pra gente se preocupar, né, doutora? Os exageros não são só alimentares, né? Então tem a questão da bebida alcoólica, não é uma taça de vinho, não é uma taça de champanhe que vai estragar a sua dieta saudável durante todo o ano. Então eu sempre falo para os pacientes, não se preocupem com isso, não é, né, lembrando novamente, se você não tiver nenhuma contraindicação absoluta em ingestão de álcool. Então você pode brindar, sim, porém sem exageros. Uma dica excelente é alternar a bebida alcoólica com a água. Hidratar muito, Hidratar. né? Então essa hidratação, ela já começa agora, faltando uma semana para o Natal. Então, quem não tem uma hidratação adequada, quem não tem o hábito de ingerir água, tá aí uma dica simples, fácil, barata. Então, comecem a manter o organismo hidratado. Tenta manter ao longo do ano, né? Manter ao longo do ano, que é super saudável, né? É tão simples. E é tão saudável, não? E é tão saudável, né? As pessoas negligenciam muito esse hábito. Então, bebam água e se por acaso você for beber um pouquinho mais de álcool, você vai intercalando um copo da bebida e um copo de água. Tá. Um dado interessante... Esse é o segredo para não ter ressaca no dia seguinte. Para não ter ressaca, inclusive, no dia seguinte. Um dado interessante é que o nosso fígado, né, que metaboliza esse álcool, ele tem uma capacidade de uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho por hora. Então, se você conseguir beber devagar, esse é o ideal. Fui descobrir isso com 41 anos. Essa é uma dica ideal, Regiane. Você tomando devagar e ingerindo álcool. E não deixar o estômago vazio também. Jamais. Tá? Então não tem essa, eu vou beber e depois comer. Não, vai comendo, intercalando. Carboidrato é importante, tá? Quando está ingerindo álcool também. E claro, no dia seguinte, muita água. Mas quando você faz isso, uma escolha consciente, você bebe uma pequena quantidade, intercalando com água, desde que você não tenha, né, uma intolerância ao álcool, por exemplo, no dia seguinte você costuma estar bem. A gente acaba se permitindo muito mais essa época do ano, né? A gente vai falar sobre as compulsões daqui a pouquinho, que é um assunto muito bom pra gente falar, porque a gente tem compulsão por muitas coisas no final do ano. Exatamente. É compras, até o relaxar muitas vezes. Falta uma semana pra acabar o trabalho, a pessoa já tá de férias praticamente, super permissivo consigo mesmo. Hashtag, né? Eu mereço, eu posso. Tipo, como se você tivesse assim, sofrido o ano inteiro com restrições e chega a hora de você liberar tudo. Então, tem E na comida, muitas vezes as pessoas fazem isso, na bebida, né? Então, eu falo assim, o grande segredo para esse momento é aproveitar, eu falo muito, né, de autocuidado, que são cuidados que somente nós podemos fazer por nós mesmos. E um dos pilares é a dieta, uma alimentação saudável, tem atividade física, mas tem que lembrar que relacionamentos também é um grande pilar, né? Claro. O social é um pilar. Então, aproveita esse momento para estar em família, para aproveitar para estar com quem você gosta. Não, uma dica que eu sempre dou, né? Que as pessoas falam assim, nossa, mas você gasta e você fala disso? Falo sim. Evita brigas, discussões nesse momento. Total. Isso faz mal para o estômago? Faz muito mal, atrapalha muito a digestão. No início da minha carreira, poucas pessoas sabem, eu trabalhei muito tempo em UTI móvel, a gente fazia atendimento pré-hospitalar. Eu dei muitos plantões no Natal e Ano Novo. O que eu percebia? É uma coisa muito peculiar, porque você entra dentro da casa do paciente para prestar um atendimento durante a ceia. E o paciente que estava com crise asmática, já peguei paciente infartando, e sempre quando você vai conversar com os familiares, tem uma história prévia de discussão. Olha só. Então, assim, aproveitem esse momento para selar a paz, exatamente. Esquecer as discussões no WhatsApp durante 2019. Exatamente. A raiva, a angústia, isso atrapalha muito o nosso processo da digestão também. É verdade. Então, é uma dica que eu sempre... Agora, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o calor, né? Sim. Afinal de contas, as comidas acabam estragando com uma facilidade muito maior. E o piriri no dia seguinte não é brincadeira. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tempo de exposição desse alimento fora da geladeira também, né, doutora? Exatamente. Excelente observação, Regiane. Essa é uma outra orientação também que a gente dá para os pacientes. Então, como armazenar, né, aquele alimento. Então, não adianta você fazer no dia anterior se você não vai ter como armazená-lo de uma forma adequada. Lembrar do calor, né, que está aí. Então, além da gente beber água, a gente tem que se preocupar com como que está esse alimento. Cuidado com as crianças também, que é outra questão. Que criança tem que beber água, criança tem que se hidratar, criança tem que ter horas de sono, como nós adultos também, né? E nessas festas a gente acaba atrapalhando. Falta de sono também adoece. Também adoece.
acontece, nosso ciclo circadiano acaba sendo mudado pela privação do sono. E a questão do alimento tem a intoxicação alimentar, que pode acontecer quando a gente ingere um alimento que está estragado, que está contaminado. Uma diferença da intoxicação alimentar para o excesso do alimento, que geralmente a intoxicação alimentar, ela cursa com diarreia. Porque náusea os dois têm, vômitos os dois podem ter, aquela sensação de empachamento, estufamento, dor abdominal, muitos gases. Mas quando tem diarreia e febre, procurar médico imediatamente, que o paciente pode estar, adultos e crianças, com quadro de intoxicação alimentar. E não diminuir o potencial do piriri, que a gente fala, tem um piriri básico, gente. Muitas vezes pode ser uma diarreia séria, um problema mais grave. E a gente tem que procurar, médico, e hidratar sempre. Muito bom esse papo, gente. A gente tem que curtir sim, ser feliz, não deixar esse tipo de coisa, esse tipo de compulsão estragar um momento tão bacana. O que adianta, né? Vou enfiar o pé na jaca, depois do dia seguinte, sei lá, passando mal, não consegue nem olhar pra comida. Boas escolhas saudáveis, sem privação e tudo em equilíbrio. Come um pouquinho de cada coisa, bebe um pouco, lembra novamente da água e aproveite esse momento em família, com os amigos, essa época do ano que é tão gostosa. Tem perguntinha pra você antes de encerrar. Vamos lá? A Sueli Pérez. Retirei a vesícula. Hoje meu organismo não aceita nada frito. É normal isso? É normal, sim. Sueli, a vesícula, ela armazena a bile, que é uma substância produzida no nosso fígado, que ela serve para fazer a digestão dos alimentos gordurosos. Então, quando você retira a vesícula, você não tem mais essa capacidade de armazenamento. Então, consequentemente, quando você come uma fritura, come alguma coisa muito gordurosa, você pode passar mal sim, porque você não tem aquela quantidade de... A fritura faz mal para um monte de coisa, é melhor evitar. Exatamente. Então, vamos falar com a Cláudia também, que ela tem uma pergunta aqui. Eu tenho gastrectomia, falei certo? Sim, falou certo. Gastrectomia total. Posso consumir qualquer alimento na ceia? Então, o que é gastrectomia total? Cláudia, a Cláudia foi submetida a um procedimento de retirada do estômago. Então, vive-se muito bem, ela não tem mais o estômago. Então, você pode comer, mas em pequena quantidade, pequena quantidade, mastigando muito bem esses alimentos e evitando alimentos gordurosos, alimentos com muito condimento, com muita fritura, com muito tempero. Então não é exatamente de tudo, é fazer as escolhas saudáveis mesmo, né, principalmente. E, gente, lembrar de mastigar os alimentos, tá? Dica importante. Também, que as pessoas acabam assim, primeiro que tá todo mundo comendo, falando, É ansiedade também na hora de comer, né? E todo mundo já tá, é difícil você, quem que vai pra ceia e não fala, tá? Então, quando você fala, você já tá engolindo mais ar e você acaba mastigando muito menos alimentos. Então, tenta parar. Tem uma prática que a gente fala, né, que é do mindful eating, que é atenção plena na hora da comida. Eu sei que é muito desafiador fazer isso na hora da ceia, né? Mas tanta história rolando na mesa. Muita coisa acontecendo. Mas tenta, assim, não ficar falando ao mesmo tempo que está engolindo, aí você vai comer menos, vai deglutir muito ar e isso no dia seguinte sua barriga está estufada. Tá certo. Vamos agradecer, então, a doutora Elaine Moreira, que é gastroenterologista do Instituto Endovita. Vou deixar o contato para você também através do Instagram, né? Sim. DRA Elaine Moreira. É DRA, abreviação de doutora, DRA Elaine Moreira. Obrigada pela sua presença. Feliz Natal. Feliz Natal para você também, boas festas. Muita saúde para todos nós, tá? E ano que vem a gente se vê com certeza, viu? Com certeza, obrigada. Obrigada. Em 2020 sem excessos também, viu, gente? A gente quer excesso de tranquilidade, isso a gente quer, né?